Reflexão Bíblica. Meus queridos, meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, que o Senhor te fortaleça muito no dia de hoje. Sou o evangelista Robson, é um prazer estarmos aqui juntos em mais um quadro Reflexão Bíblica, que Deus ele possa falar ao seu coração de uma forma maravilhosa. Logo após a reflexão, eu quero estar orando pela sua vida, pela sua causa e também pela sua família, tá bom? Quero compartilhar com os irmãos o texto que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 6 do Evangelho segundo Marcos e o verso 30 por diante. O texto vai dizer, amados, e os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito e o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos, e viam e não tinham tempo de comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, e foram a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. É um texto maravilhoso, um texto que faz referência à primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus Cristo, ele sempre foi compromissado com o ensinamento da palavra, porque ele sabia que aqueles que conhecessem a sua palavra conheceriam o Pai, conheceriam a Ele, porque Ele é a palavra. Então, era de fundamental importância ensinar a palavra. Mas chega um tempo em que Jesus precisava seguir para outras cidades, outras aldeias e continuar o ensinamento da palavra. Porém, havia uma multidão muito grande, que também precisava de alimento físico. Observe que a palavra, ela alimenta a nossa alma, a palavra alimenta o nosso espírito, mas precisamos do pão, precisamos da água para beber, a água que sacia a sede de verdade, o pão que alimenta o corpo. Só que os discípulos, eles disseram para Jesus que o que tinham era um pouco. Eles falavam acerca do alimento e que não tinha como alimentar toda aquela multidão. E aí eu quero falar sobre generosidade, porque Jesus, ele sempre se preocupava de uma forma completa. Jesus, ele tinha uma visão completa do ser humano, de todas as suas necessidades. Escute essa palavra. Jesus, ele conhece a sua real necessidade. Ele sabe de tudo que você precisa. E se você der ouvido à voz de Deus, se você parar para ouvir a palavra, Deus, ele vai te honrar, Deus, ele vai suprir todas as suas necessidades. Porque ele tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra, com quem vive as suas verdades, com quem ouve os seus ensinamentos. A Bíblia diz que Jesus conversa com os discípulos e pergunta o que é que eles têm. E eles respondem, 5 pães e 2 peixes. O lugar era deserto. E eles se preocuparam entre si, como é que alguém pode saciar a fome de tanta gente em um lugar como esse?
em um lugar deserto? Geralmente nós temos esse tipo de preocupação. Nós temos uma preocupação material que é gritante, que nos faz andar preocupados, que nos faz andar ansiosos, e nós terminamos não entendendo ou acreditando na provisão de Deus. Escute, Deus é um Deus de provisão. Eu não sei o pouco que você tem, e talvez você anda tão preocupado como os discípulos, mas o que é que os discípulos eles fizeram? Eles colocaram na mão de Jesus. Sabe, porque é preciso que isso aconteça. Para não tomarmos atitudes precipitadas, os discípulos queriam que Jesus despedisse a multidão. Manda eles irem embora, porque o que a gente tem é pouco. Não dá para todo mundo se alimentar. E a Bíblia diz então que Jesus pede aos discípulos, coloquem aqui. O pouco que vocês têm, coloque na minha mão. E a Bíblia diz que Jesus orou e deu aos discípulos, pedindo aos discípulos que fizessem com que a multidão assentasse. Grupo de 50 foram formados. Acredite você ou não, mais de 5.000 pessoas, fora as mulheres, fora as crianças, foram alimentados naquele dia. E para você ter uma ideia, ainda sobrou 12 cestos cheios dos pães e dos peixes. Aconteceu o milagre da multiplicação naquele lugar. Mas, evangelista, será que isso pode acontecer na minha vida? Pode. Se você colocar o que você tem nas mãos de Jesus. Ao invés de estar se preocupando, ao invés de estar pensando em tomar atitudes precipitadas, atitudes impensáveis, ao invés de desistir, coloca o que você tem nas mãos de Jesus. Mas é muito pouco, evangelista, não se preocupe. Na mão de Deus, tudo se multiplica. Eu não sei se no dia de hoje a tua alegria está pouca. Coloca nas mãos de Jesus. Eu não sei se a tua fé está pequena. Coloque nas mãos de Jesus. Eu não sei se a tua despensa está quase vazia. Coloca na mão de Jesus. E creia no poder, creia no agir, creia no trabalhar de Deus, porque o nosso Deus é um Deus generoso e Ele se preocupa com a gente. Talvez alguém não, talvez alguém nem ligue para você, talvez alguém nem se preocupe com você. Talvez ninguém esteja nem aí. Mas, evangelista, eu estou na presença de Deus, eu estou ouvindo Jesus, e ninguém está nem aí comigo. Jesus se preocupa com você. E Ele não vai deixar você sair de mãos vazias. Ele não vai deixar você ser decepcionado. Agora você precisa crer, colocar nas mãos de Jesus o seu pouco, porque Ele vai te honrar. E no meio do deserto em que você se encontra, haverá um trabalhar sobrenatural da parte de Deus. Creia nesta palavra. Creia no que você está ouvindo hoje e agora. Haverá um agir sobrenatural de Deus sobre a tua vida neste deserto que você se encontra. Agora, para isso, você precisa crer, confiar e colocar o seu pouco nas mãos de Jesus. Receba essa palavra. Creia que haverá multiplicação também na sua vida, na sua casa e no meio da sua parentela. Pai, eu quero te louvar pela sua palavra no dia de hoje, Pai.
Ao teu filho que talvez anda tão preocupado em meio ao deserto que está vivendo, em meio às provações. Mas a sua palavra, Pai, nos declara que foi no deserto, que foi no meio do nada, que o Senhor fez tudo acontecer. E é nessa palavra que cremos, Pai, é nessa palavra que confiamos e lhe pedimos em o nome de Jesus Cristo, que no dia de hoje famílias e lares sejam abençoados. Essa pessoa que me assiste agora, que me acompanha, Pai, através deste quadro, que ela seja abençoada, que ele seja abençoado. Em o nome de Jesus Cristo. Também te peço, meu Deus, os seus cuidados pelo Sistema Maranata de Comunicação, pela Associação Betel, Pai. Continue nos ajudando em tudo, é o que te pedimos, em o nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça, e até o nosso próximo quadro, Reflexão Bíblica. Reflexão Bíblica.